Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, este é o Semanário Económico, especialmente preparado para si, para que fique a par dos aspectos mais essenciais da atualidade económica do país, mas também do mundo. A sua atenção nesta altura aos títulos dos temas que merecerão desenvolvimento na presente edição. Apoio da Sazol aos criadores de gado e de frango em Chibuca e Açores está a gerar melhorias nas condições de vida da população. Produzimos 20 a 21 favos por dia, no total de 846 poedeiras. Estou a agradecer pela ajuda que a Sazol nos deu e continua a nos dar essa ajuda, não nos deixa. Be Like a Woman, iniciativa pela inclusão das mulheres no mundo dos negócios. Estas mulheres começaram a adquirir ferramentas um pouco mais comprovadas sobre como é que eles devem se posicionar no mercado, quer como profissional ou como também empresária. Empresários alemães cobiçam setores de infraestruturas logísticas para investirem. Temos grandes empresas como a Siemens que participam na infraestrutura tecnológica em portos. Temos a Liebherr que já está ativa no Porto de Maputo. Temos a logística com a DHL. Então todos eles trazem competência e know-how de como trazer de X para Y, de como incluir numa estrutura macroeconômica a logística no todo. Esse é um grande potencial. Produtores de guano e de mel auguram dias melhores para seus negócios. De um pódio até 5 lugares, posso dizer que estamos ainda no nível 2. No nível 2 por quê? Porque ainda estamos a divulgar. As vendas ainda não estão a ser como nós desejávamos. Cenário macroeconómico em 2025, desafios vão centrar-se nos fatores fiscais, climáticos e de segurança. Sempre que há tensões no ambiente geopolítico, os mercados financeiros, os mercados de matérias-primas é o que mais se ressentem. Obviamente que se há ajustamentos, tanto do lado da procura como da oferta, e isso reflete-se na evolução dos preços das matérias-primas que consumimos e vendemos ao exterior, isto, caros empresários, eu diria que são os riscos macros para 2025. A industrialização tem sido um dos temas mais desafiantes da economia de Moçambique. A competitividade da nossa economia, a expansão do emprego e toda uma transformação econômica que se aspira depende fundamentalmente do acerto na industrialização que o país pode ter. Uma série de iniciativas têm sido colocadas em marcha pelo governo. Existe, por exemplo, o Programa Nacional Industrializar Moçambique, cujos resultados ainda estão por ser vistos. De qualquer das formas, iniciativas oriundas do setor privado têm estado a sinalizar uma enorme vontade de industrializar o país. Hoje trazemos uma referência nesse domínio, o projeto dos parques industriais Mospark. Tem sido uma referência quando se fala da industrialização, sobretudo para a indústria de pequena e média dimensão. A indústria ligeira, como se costuma dizer. Honório Manuel é o diretor da Mospark, ele está aqui no Semanário Económico. É com ele que vamos refletir sobre a industrialização e colocarmos em perspectiva a Mospark
no sentido de percebermos que exemplos que com esta iniciativa que tem logrado um certo sucesso aliás, que tem sido reconhecido, e isso não é reconhecido apenas aqui pelo Semanário Econômico. Vários quadrantes da nossa economia têm referido este projeto como um caso de sucesso na implantação da indústria ligeira em Moçambique. O Honório Manuel, então, o nosso convidado, já está em estúdio e vamos com ele refletir sobre as oportunidades e os desafios da industrialização e o contexto da Mospark nesse movimento fundamental para a transformação econômica de Moçambique. Estes, então, os grandes temas da presente edição do Semanário Econômico. A seguir, os desenvolvimentos dos títulos que já anunciamos. Vamos então conhecer um pouco mais de detalhes dos temas que iremos desenvolver mais daqui a pouco no nosso segmento de atualidades. Começo com a informação de que continuam a haver sinais encorajadores do interesse do investimento privado estrangeiro em Moçambique. Mais recentemente, uma missão empresarial alemã escalou Moçambique e estabeleceu contactos importantes para investimentos em vários ramos da economia. Às vezes a gente perde um pouco o potencial porque outros países vizinhos, inclusive até do Moçambique, têm mais poderio informativo na Europa, isso que a gente tem que trabalhar em conjunto. A segunda edição do projeto New Faces, New Voices, está já nos carris, já está lançado o processo, já desencadeou para mais uma caminhada rumo ao empoderamento econômico das mulheres. É notório o impacto que o programa está a ter nos negócios, mas também a nível profissional destas senhoras. O que eu percebo é que muitas conseguiram aprimorar a capacidade de negociação, quer a nível dos seus negócios, mas também a nível profissional. No agronegócio, há um produto que está a merecer um crescimento assinalável. Trata-se da produção do mel e do guano. Produtores deste ramo, desta commodity, estão particularmente interessados em expandir as suas atividades e querem melhores condições, melhor ambiente para que realmente as suas atividades possam florescer e dar o seu contributo, o contributo esperado na economia. Olharia mais com atenção o mercado nacional, porque é bom, só que precisa ser trabalhado. Se a gente conseguir consolidar a nossa marca aqui internamente, fica muito mais fácil passar para o estrangeiro. Este é o Semanário Econômico. Vamos à atualidade informativa. Começamos pelas notícias de âmbito do investimento social no contexto dos acordos de desenvolvimento local que têm sido implementados pela SOSOL. Há pequenos sinais, pequenos movimentos que causam grandes soluções, grandes impactos. Um deles tem que ver com os setores produtivos, quer dizer, apoiar os pequenos produtores a transformarem os seus processos produtivos. Os resultados são surpreendentemente positivos pelo impacto socioeconômico que estas iniciativas têm sobre o seu grupo-alvo, que são
as comunidades caracterizadas por pequenos agricultores, pequenos criadores de gado bovino, atividade pecuária, entre outros ramos do agronegócio. A criação de gado caprino é uma atividade tradicional que ganha novo impulso graças ao apoio da Sasol. Além do financiamento, a empresa também presta assistência técnica, permitindo que os criadores locais melhorem a qualidade de seus rebanhos e aumentem a produção de carne. Nesta localidade de Chibuca, por exemplo, 2 criadores beneficiam deste apoio, que constitui na atribuição de 8 cabritos cada de raça melhorada. Antes da chegada eu eram 25 cabritos. Tenho na raça melhorada e 7 cabritos. Então, além desses cabritos da raça melhorada, tenho mais 50 cabritos da raça que criávamos antes de Sasol. Além do apoio aos criadores de gado caprino, a Sasol investiu na construção de aviários modernos para a produção de ovos em Nhacolo. Com capacidade para 2.000 aves, estes aviários são geridos com práticas sustentáveis, garantindo uma produção eficiente e de alta qualidade. Dou graça para a Sasol, que fez um grande esforço, muita ajuda, um amor que nos deram poederas. Estamos aqui com galinhas que produzem ovos, que somos 16 beneficiários, produzimos 20 a 21 favos por dia, no total de 846 poedeiras. Os benefícios destes projetos vão além do aumento da produção e da melhoria da qualidade de vida dos criadores. Também impactam na economia local, geram empregos e incentivam o desenvolvimento de pequenas ideias de negócios. Só agradecer pela ajuda que a Sasol nos deu. De antes nós sofríamos muito aqui, nós não tínhamos aviário, não tínhamos ovo aqui. Íamos muito longe à procura de ovo. Agora já temos aqui em casa. Muito obrigado a Sasol. O apoio da Sasol aos criadores de gado caprino em Chibuca e a construção de aviários em Nhacolo são exemplos de como as parcerias entre o setor privado e as comunidades podem gerar desenvolvimento. Estes projetos fortalecem a economia local, geram renda e promovem o bem-estar e a prosperidade da população. Empresários alemães que recentemente escalaram o nosso país mostraram grande interesse em 2 áreas essenciais da estruturação da nossa economia, designadamente logística e infraestrutura. Recentemente, a missão empresarial da Alemanha esteve em Maputo em busca de oportunidades de negócios e de parcerias. Nesta sessão de Business to Business, os alemães estiveram no frente a frente com seus pares nacionais congregados na Câmara de Comércio de Moçambique. Foi nesta ocasião que o chefe da missão empresarial da Alemanha em Moçambique revelou os objetivos e a razão deste encontro de negócios. O vice-presidente da Câmara usou uma expressão bastante interessante para a nossa atuação no momento. Sim, estamos mais no namoro, depois vamos ver os próximos passos. Mas também, sim, esquecemos muito, ou muitas vezes, que existem bastante empresas alemãs que já estão investidas aqui. A Bayer, Heidelberg Materials na área de cimento, GK Kopfmühl, que foi a maior exportadora de grafite, todas alemãs, a já mencionada DHL, a DB Schenker como setor de logística, uma que pouquíssimos sabem, a belíssima ponte de Maputo, a maior ponte desse porte da África, ela foi projetada pela empresa Gulf, que é uma empresa alemã de projeção. Então, há muitas coisas a serem feitas. As missões empresariais da Alemanha em Moçambique são consideradas raras, mas só este ano já se contabilizam 3, com perspectivas de aumento nos próximos tempos. O aumento do interesse dos agentes económicos alemães para Moçambique pode ser fruto de contactos anteriores que produziram impactos positivos, despertando interesses pelo nosso país. I think there are big opportunities here, especially so I am here mostly because I work a lot in logistics and shipping, and we think that there are a lot of opportunities here with like major shipping lines calling at the ports in Mozambique, and then the development of the port, especially here in Maputo.
And so I work with LBH Group, and we specialize in vessel agency, freight forwarding and logistics throughout Mozambique. And we've been very honored to be here for 30 years, and we hope to grow with Mozambique into the future for many years to come. Maior contacto empresarial pode traduzir-se em aumento de trocas comerciais entre os dois países. Voltando para a Alemanha, ainda temos muito a trabalhar, mas é exatamente isso que queremos fazer. Existem tecnologias alemãs de médio porte, também de grande porte, mas estamos mais falando das médias, porque eu acho que o DNA moçambicano é de média e o DNA alemão também é. Então, temos que ilustrar aqui onde existem junções, onde existem pontes de necessidade dos dois lados e competência também dos dois lados para trabalharmos mais nessa balança comercial Alemanha-Moçambique. A Câmara de Comércio de Moçambique mostrou total abertura a intenções dos alemães e garante que o país está preparado para receber investimentos, destacando o setor agrário como uma das principais áreas. Nós temos um potencial enorme na agricultura. Em Moçambique, sabemos que muita da parte da Europa precisa de alimentos e nós, estando numa posição muito boa, marítima, para a sua exportação dos produtos, temos uma costa, o Mar Índico, né, o Oceano Índico, que pode muito bem, em 30 dias, 45 dias, o nosso vegetal ser colocado num mercado, numa grande cadeia de supermercados. Pelo menos 70 empresas alemãs investem em Moçambique, sendo a agricultura, logística e tecnologias áreas de maior preferência. Produtores de guano e mel, duas áreas distintas com fontes naturais de produção, relatam experiências de mercados diferentes e reveladoras do que somente a persistência leva a bons resultados. São histórias diferentes sobre como cada um iniciou o seu negócio. O guano, dejeto de morcegos, ocorre de forma natural nas grutas onde estes bichos se abrigam. Nós estamos a lutar para expandir o negócio, por se tratar de um produto que não é conhecido por várias pessoas, estamos a lutar mesmo para poder expandir para todos os pontos. Então é assim que nós estamos a observar fora da FACIM. E desafios são vários, porque estamos a tentar criar mecanismo para podermos levar o produto para todos os cantos. Além de ser fertilizante, ele é um estabilizador de solos. Só pelo fato de ser um estabilizador de solos, já traz uma competência, ou melhor, já traz uma competitividade para o mercado. E segundo, ele já é um fertilizante. Então nós temos uma solução que, além de fertilizar, vai trazer aquilo que é a estabilização do solo. E a outra coisa que acontece é que ele aceita com que seja misturado com outros tipos de produtos, sem nenhuma exceção, quando estamos a fazer aquilo que é a adubação ou a fertilização de solos, assim como de culturas. Pelo país, há vários lugares assim, com esta riqueza natural e de importância vital para a agricultura. Quando coletada, a caca de morcego vira um negócio e, em muitos casos, um bom negócio, capaz de empregar gente e melhorar a renda de famílias. No intervalo de um pódio até 5 lugares, posso dizer que estamos ainda no nível 2. No nível 2 por quê? Porque ainda estamos a divulgar. As vendas ainda não estão a ser como nós desejávamos. Internamente, é pouco procurado, o que obrigou os promotores deste negócio a escalarem fronteiras. A África do Sul foi o primeiro destino. Estamos a tentar, com pequenos contactos, levar o produto para fora. E, desde já, nos meses passados, conseguimos fazer uma exportação de guano para a África do Sul e conseguimos também fazer uma exportação de guano para Malawi. Então, são essas atividades que nós estamos a tentar encontrar ou estamos a motivar-nos para podermos procurar mais clientes a nível local, assim como fora do país. Na Europa, concretamente em Portugal, não deu certo, tendo ficado apenas a lição de que é preciso aprimorar requisitos para chegar a mercados mais exigentes. Ultrapassar essas barreiras significa persistência. Numa das vezes, já tentamos fazer uma exportação para Portugal, mas tivemos dificuldade em exportar o produto como fertilizante. O que aconteceu é que nós tivemos que exportar o produto como um minério. Então, chegado lá, o produto já não tinha valor porque foi levado para lá como minério.
Agora, são várias dificuldades que aparecem, porque existem muitos procedimentos para poder se tirar um produto interno para fora, mas não são dificuldades que nós não conseguimos ultrapassar. Por acaso, se nós já conseguimos fazer a exportação desta aqui para a África do Sul, significa que uma das dificuldades já foi ultrapassada. Na área do empreendedorismo, há várias histórias que levaram à ideia de negócio depois de terem começado por acaso. Este é o caso deste produtor de mel. Contabilista de profissão, abandonou o ofício para se dedicar e viver da produção e venda do mel. O mercado de mel em Moçambique é apetecível, mas claro, tem algumas barreiras. Primeiro, o mel ainda é pouco conhecido. O mel muitas vezes é usado como medicamento, mas o mel é alimento. É um dos alimentos saudáveis que pode substituir o açúcar, por exemplo, o açúcar cristal, mas ainda há pouco conhecimento relativo a isso. Então significa que o apicultor, para além de produzir, também tem que trabalhar na consciencialização das pessoas, de modo a fazer melhores opções, como por exemplo o consumo de mel. Contabilista de profissão, abandonou o ofício para se dedicar e viver da produção e venda de mel. A pandemia da Covid criou-nos muitos problemas, por isso que digo infelizmente, mas para o lado do negócio do mel, digo felizmente porque despertou muita atenção no que tem a ver com hábitos alimentares. As pessoas a partir do Covid começaram a ter consciência do que comer e não comer. E o mel entrou a partir do tempo do Covid como uma das escolhas no que tem a ver com a saúde, principalmente a saúde respiratória, a criação de imunidade, fortalecimento da imunidade das pessoas. Então, isso está a fazer com que o mel, a cada dia que passa, ganhe espaço. Então, isso nos faz ter boas esperanças no que tem a ver com o futuro. Antes pouco procurado, foi necessária uma pandemia para as coisas começarem a ser diferentes para o mel. Sou um pouco avesso no que toca ao mercado internacional, porque nós estaríamos a concorrer com países como a Ucrânia, apesar de estarem em problemas com a guerra. É um dos colossos na produção de mel. Temos os Estados Unidos, a própria Alemanha, o Brasil e a própria China. São países que produzem em grande volume. E para já, eu olharia mais com atenção o mercado nacional, porque é bom, só que precisa ser trabalhado. Se a gente conseguir consolidar a nossa marca aqui internamente, fica muito mais fácil passar para o estrangeiro. Mas o nosso grande TPC agora é mercado nacional. Para este apicultor, o mercado interno tem potencial suficiente que o leva a pensar somente em vender o seu mel dentro do país, além de que lá fora a concorrência é bem renhida. Todo negócio que se queira sustentável tem que começar de pequeno. Não vale a pena você correr para meter muito dinheiro num investimento que não conhece, num negócio que não conhece, mas começando de pequeno, com toda a paciência, é possível crescer. Felizmente, o mel é um dos produtos muito falsificados. Recebemos muita quantidade de produtos nos nossos supermercados, com o nome de mel que na verdade não é mel. Longe do imaginário de muitos, o mel tem contrafação que confunde mesmo aos mais atentos. A segunda edição do projeto New Faces, New Voices já está nos carris. Foi efetivamente iniciada a implementação da segunda edição deste projeto, um projeto que consiste em iniciativas que capacitam as mulheres nas áreas financeiras e de negócio. Trata-se de um contexto mais amplo de empoderamento econômico da mulher, ou se quiser, inclusão financeira das mulheres. A Ernst & Young, em cooperação com o projeto New Faces, New Voices Moçambique, lançou oficialmente em Maputo a segunda edição do programa Be Like a Woman, uma iniciativa para dotar as mulheres dos diferentes pontos do país de ferramentas que as possibilitem integrarem-se no mundo corporativo. Além de mentoria com especialistas em posições de topo, o programa incluirá pessoas com deficiência, mulheres do setor informal e rural. Vai igualmente apoiar o desenvolvimento profissional de 57 mulheres de diferentes carreiras para se juntarem às 35 da edição anterior. Pelo menos 6 províncias serão abrangidas por este programa, nomeadamente as províncias de Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Nampula e Niassa. Neste seu segundo ciclo, o programa inclui algumas inovações, como temas relacionados
a ética, integridade e investimentos e capacitação em matéria de negociação. Para nós, como New Faces and New Voices, o tema de investimento é bastante importante, porque nós queremos com que a mulher comece a assimilar e a incutir o hábito de investir a médio e longo prazo. Só assim é que nós achamos que ela consegue gerar riqueza. Outro tema importante a ser abordado durante o programa será a inteligência artificial, uma área promissora da tecnologia. Dados do recém-publicado Government AI Readiness Index da Oxford Insights, que mede o grau de preparação de 193 países para a inteligência artificial na oferta de serviços públicos aos cidadãos através da recolha e análise de 39 indicadores divididos em 3 grandes dimensões: governo, setor tecnológico e infraestruturas de dados, indicam que Moçambique ocupa o 172º lugar a nível mundial. Entre os 47 países da África subsaariana, Moçambique está na 32ª posição, com uma pontuação ligeiramente abaixo da média. O outro tema que nós vamos abordar é sobre a inteligência artificial. É um tema que está a mostrar-se cada vez mais importante e que nós queremos que estas mulheres sejam dotadas de ferramentas em como podem usar estas ferramentas para melhor gerir o seu negócio, aprimorar as suas habilidades e usar, não é, esta ferramenta em vários momentos do seu negócio. Para este ano, o projeto também contará com o apoio da Fundação Vodacom, que, segundo Lara Narce, diretora executiva de Relações Externas da Vodacom Moçambique, a empresa vai disponibilizar diferentes executivos para transmitirem o seu conhecimento em matéria de educação financeira para permitir que as mulheres empreendedoras sintam-se financeiramente incluídas. Acreditamos numa sociedade inclusiva, acreditamos numa sociedade com oportunidades para todos e portanto, as mulheres são uma das camadas, um dos grupos sociais que entendemos que devem ser integradas e elevadas em todas as nossas atividades, tanto no acesso às soluções digitais, à tecnologia, à inclusão financeira e económica. Acreditamos também que muitas das vezes não é só o que nós podemos apoiar de forma financeira, mas poder partilhar como mulheres, como moçambicanas, aquilo que são os nossos recursos, o nosso conhecimento. E então identificámos-nos com o projeto e estamos muito contentes em poder estender isto. Por sua vez, Fáuzia Gonçalves, empresária no ramo dos transportes, uma das beneficiárias do projeto, vê no Be Like a Woman uma oportunidade de aprender com profissionais experientes a inteligência artificial, é ramo de seu maior interesse. Estamos num mundo que está sempre a evoluir e que é preciso a gente estar sempre a inovar, então a minha ideia é abrir a minha mente, a nossa empresa, para poder aprender com novas tecnologias, com novas mentes, colher um bocadinho, picking everybody's brain, como se diz em inglês. Então é colher um bocadinho da experiência dos outros e usar aquilo também para me alavancar e ajudar também a alavancar os outros, aquilo que eu puder inspirar as outras mulheres também. Vamos à atualidade internacional. Começamos com notícias vindas do setor energético. Recentemente, a União Internacional do Gás veio a terreiro alertar por uma situação de crise iminente no abastecimento do gás. Embora tenha alertado que trata-se de uma situação potencialmente ameaçadora para o setor, o fato é que o mesmo representa uma oportunidade para países que estão a entrar neste mercado, nomeadamente Moçambique, que pode assim ver as suas condições mais favorecidas por este contexto de crise para colocar a sua produção de gás natural. A IGO alerta que a transição energética continua a ser muito acentuada, o seu processo continua a ser muito acentuada pela disponibilidade do gás natural como energia de transição. Com a recuperação económica global em andamento, o mercado de energia enfrenta um desafio crítico. O abastecimento de gás natural está em risco. O recém-publicado Global Gas Report 2024, elaborado pela International Gas Union, IGU, em parceria com a SNAM e a Restart Energy, alerta que o mundo pode estar à beira de uma crise energética. O relatório revela um aumento contínuo na procura por gás natural,
com um crescimento de 1,5% em 2023 e uma aceleração prevista para 2,1% até ao final de 2024. A Ásia permanece o principal motor deste crescimento, mas outras regiões como a Europa e a América do Norte também apresentam aumentos significativos na procura, alimentados pela recuperação pós-pandemia e pela expansão dos setores como os transportes e os centros de dados de inteligência artificial. A Europa, por exemplo, apesar dos esforços para aumentar a eficiência energética, está a registrar um ressurgimento no consumo de energia. Nos Estados Unidos, a procura por gás natural já ultrapassou os níveis pré-pandemia, pressionando ainda mais o mercado global de energia. O relatório destaca ainda que, embora o gás natural ofereça uma oportunidade imediata para reduzir as emissões de carbono, substituindo o carvão e o petróleo, o subinvestimento em tecnologias de energia limpa, como o biometano, a captura e armazenamento de carbono e o hidrogênio de baixo carbono, representa um obstáculo para uma transição energética bem-sucedida. Para evitar uma crise iminente, a IGU sublinha a necessidade urgente de aumentar o investimento na produção de gás natural e em infraestruturas energéticas associadas. O relatório alerta ainda que, sem este investimento, o mundo pode enfrentar um déficit de 22% na oferta de gás até 2030, o que teria graves consequências económicas e de segurança energética. O impacto de um déficit de oferta seria devastador, especialmente para regiões em rápido desenvolvimento como a Ásia e a África, onde o acesso equitativo à energia ainda é um desafio. O relatório faz um apelo claro: o momento de investir em tecnologias de energia limpa é agora, advertindo que a complacência poderia resultar em aumentos significativos nos preços da energia, volatilidade nos mercados e impactos negativos para indústrias dependentes de fornecimentos estáveis. À medida que nos aproximamos de 2030, as decisões tomadas hoje serão cruciais para garantir um futuro energético seguro e sustentável. O Global Gas Report 2024 deixa uma mensagem clara: os riscos são elevados e as ações tomadas agora determinarão o futuro da energia global. Fizemos o nosso panorama informativo em duas velocidades, a nacional e internacional. A seguir vamos ao tema de fundo. Já anunciamos alguns aspectos do que vamos discutir com Honório Manuel, ele que é o diretor executivo do Mospark. Vamos, como há de se perceber, discutir sobre industrialização, como implantar uma indústria transformadora ligeira, sustentável e em Moçambique, queria dizer, e nesse quesito como é que o projeto Mospark tem sido uma referência ou pode inspirar outras iniciativas de criação de classes industriais pelo país. Você está com o Semanário Econômico. Móvel enquadra-se dentro dos acordos de desenvolvimento local, ou seja, os acordos em que a Sasol se compromete em tudo fazer para aumentar o nível de empregabilidade dos jovens que se situam nas áreas circunvizinhas das nossas operações, ou seja, as 37 comunidades, 28 em Açoro, 9 em Govuro. Estamos a assegurar a formação profissional através de uma frota de 2 unidades móveis nas nossas escolas de verão, e com a entrega de 2 unidades móveis que acabamos de destinar, a nossa frota a nível nacional passa para 2 unidades móveis, para o nosso ano cresce de 2 para 3 unidades móveis, cobrindo as áreas de engenharia, turismo, agroprocessamento, eletricidade instaladora e canalização. Continuaremos a trabalhar em estreita coordenação
com as entidades públicas e privadas para trazer soluções reais e palpáveis para os nossos adolescentes e jovens do Rovuma a Maputo, do Zombo ao Ândico, tal como é o caso da aproximação da formação profissional ao jovem na localidade que hoje testemunhamos. E vamos ao tema de fundo e, como anunciamos logo no início, Honório Manuel, diretor executivo da Mospark, já está aqui conosco. Boa noite, Honório Manuel, bem-vindo ao Semanário Econômico. Temos um pretexto, na verdade, para esta reflexão. A Mospark faz 24 anos, assinalou recentemente, à altura da emissão deste programa, posso dizer semana passada. Parabéns por isso, e a pergunta que se segue é, 24 anos depois, aquilo que é o Mospark hoje é aquilo que foi pensado no início, ou a ideia inicial sofreu transformações e hoje temos um resultado completamente diferente daquele que foi inicialmente pensado e projetado? Muito obrigado, saudações a todos que nos acompanham do lado de casa. É sempre um prazer falar de aspectos estruturantes da nossa economia, sobretudo da indústria. Indo à pergunta que me colocam, de facto, por coincidência, celebramos hoje 24 anos da criação da Mosparks e da empresa âncora que deu o formato a este parque, que é a Mosal. Mas, mais do que celebrar 24 anos dessas entidades, celebramos o sucesso de um modelo de desenvolvimento sustentável de indústria. E como colocavas na sua questão, se aquilo que norteou a criação do Parque Industrial de Beloane ainda é o que nós estamos a observar hoje ou terá havido alguma mudança de abordagem? Naturalmente, porque trata-se de um ambiente de negócio que tem as suas vicissitudes. Algumas coisas tiveram que ser adequadas ao contexto. Estamos a falar de 24 anos, é uma vida, mas nós conseguimos estabelecer um veículo para que Moçambique possa replicar a nível nacional. De tal forma que, quando nós criamos o Parque Industrial de Beloane em 1999 e no ano 2000 começamos operações, o parque estava centralmente como um epicentro de apoio à Mosal. Nessa altura, nos primeiros anos, 2000 a 2005, quase 100% das empresas que estavam lá estavam vocacionadas a suportar o megaprojeto da Mosal. Só este aspecto dá-nos uma lição que infelizmente ficou descontinuada com o tempo. Esta lição de que todo megaprojeto, para que o seu impacto seja maximizado, deveria ser acompanhado por um parque industrial, tal como fizemos em Beloane. Daí que nós, como Mosparks, por olhar esta lição que o parque industrial traduziu, começamos também a fazer o mesmo ao longo dos outros megaprojetos. Mas indo para aquilo que é o centro das atenções do parque industrial, depois do período 2005 para esta parte, nós conseguimos trazer um equilíbrio olhando aquilo que eram as necessidades, as demandas do mercado doméstico, mas também do mercado internacional. De tal forma que conseguimos, ao longo dos 24 anos, traduzir o parque na casa de investidores industriais que tivessem como o foco o mercado doméstico e internacional, tendo até o momento mais de 60 empresas estabelecidas no Parque Industrial de Beloane, tendo gerado até agora mais de 10 mil postos de trabalho e foi investido mais de 3 mil milhões de dólares por todas as empresas que estão estabelecidas no Parque Industrial de Beloane. Então, isto para nós é tão importante porque representamos não menos de 20% daquilo que é a exportação a nível nacional. Representamos ainda uma
contribuição significativa para aquilo que é o produto interno bruto, sobretudo da indústria transformadora, que a nossa contribuição ainda é um bocadinho tímida, anda por 12%. E nós, como Mosparks, seguramente temos lá uma contribuição não inferior a 40% deste grosso do produto interno bruto para a indústria transformadora. Bem, partilhando esta experiência, olhando para potenciais réplicas deste projeto, tendo em conta o sucesso que podemos assumir que está sendo o Mospark, o Parque Industrial de Beleloane, temos, por exemplo, o projeto da Kenmar na Zona Norte. Como é que está sendo pensado também replicar esta experiência da Mosal, por exemplo, nesse projeto da Kenmar? Passados 24 anos, nós olhamos o modelo de desenvolvimento de parques industriais à volta dos megaprojetos como um mecanismo através do qual Moçambique deve apostar nele. Isto por quê? Porque, evidentemente, o nosso parque mostrou que este modelo é funcional. É por isso, há 2 anos atrás, começamos a desenvolver o Parque Industrial de Topuito, na província de Nampula, distrito de Larde, junto do projeto de areias pesadas da Kenmar. E mais ainda, no ano passado, 2023, começamos o nosso terceiro projeto, que é o Parque Industrial em Palma. Estará ligado aos projetos da Área 1, liderado este projeto pela Total, e Área 4, liderado pela ExxonMobil. Mas além dos 3 projetos que aqui estou a referir, é preciso voltar a dizer que, na nossa forma de ver, a experiência que adquirimos ao longo deste período dá-nos a propriedade de afirmar seguramente que todo megaprojeto a nível do nosso país, para que os seus efeitos sejam maximizados, necessita estabelecer um parque industrial. E o parque industrial vai ter 2 segmentos. O primeiro segmento é para o fabrico de peças utilizadas pelos megaprojetos. O grande desafio que Moçambique tem hoje é que esses megaprojetos investem muito dinheiro na importação de peças que podem ser fabricadas a nível nacional. E nós sabemos que quando as peças são fabricadas a nível nacional, estaremos a empoderar a economia nacional a partir do distrito, a partir da comunidade, gerando, por isso, acesso à mão de obra, acesso à contribuição fiscal pelos referidos megaprojetos. E a segunda perspectiva dos parques, eles não vão eternamente depender do megaprojeto. Terão que diversificar para perceber de que maneira vamos produzir aquilo que nós importamos também como país. E foi na base desta filosofia que hoje celebramos o sucesso do Parque Industrial de Beleloane. Falemos da industrialização, do vosso setor. Quais as maiores oportunidades que, do ponto de vista da Mospark, existem para a industrialização do país? Sabe que na vossa comunidade, na comunidade industrial, existem até opiniões divergentes relativamente às abordagens, os modelos de industrialização. Há quem acha até que devia-se escolher de forma seletiva uma área apenas de industrialização, negligenciando muitas outras, eventualmente porque Moçambique não teria capacidade competitiva em outros ramos industriais. Do seu ponto de vista, olhando para o contexto mais amplo da industrialização, quais são as oportunidades que Moçambique tem realmente de embarcar num processo consistente de estabelecimento de indústria, sobretudo indústria ligeira ou indústria transformadora? Olha, Moçambique já foi um grande hub, um grande polo industrial na região. Infelizmente, depois da independência, perdemos este foco. Muitas indústrias ficaram obsoletas e fecharam por várias razões que foram sobejamente mencionadas em outros fóruns. Mas se nós olharmos à nossa volta, o que é que Moçambique precisa? Nós precisamos de desenvolver o nosso agroprocessamento, não é? É uma das áreas de que todos nós necessitamos. Estamos a importar quase todos os produtos
agrícolas que Moçambique utiliza. A produção interna ainda não é suficiente para garantir a autossustentabilidade do país. Então, uma das áreas é o agroprocessamento. Achamos que podemos utilizar os parques para impulsionar o processamento daqueles produtos produzidos aqui em Moçambique. Também temos a indústria farmacêutica. Durante a última edição da FACIM, assinamos um acordo com uma entidade onde o que se pretende é estabelecer-se no Parque Industrial de Baluane uma indústria farmacêutica, porque se for a ver, se for à farmácia, depois desta nossa entrevista, ou maior parte dos produtos fármacos lá são importados. Então, nós temos potencial, mas também estamos a falar naquela perspectiva que eu disse. Vamos contabilizar quantos grandes projetos Moçambique detém e vamos perceber qual é a cadeia de valor desse megaprojeto, sobretudo naquelas duas perspectivas. Uma delas é Moçambique tem os megaprojetos que extraem as commodities, que são matérias-primas. Por que não agregar valor em Moçambique? O que é que custa? Até quando nós vamos exportar as matérias-primas sem agregação de valor? É preciso termos a consciência de que cada contentor que chega nos nossos portos com bens manufaturados é menos uma oportunidade para os moçambicanos, é menos uma oportunidade para as pequenas e médias empresas locais. E cada matéria-prima que nós vamos exportando é também menos uma esperança, é menos uma ação, é mais uma ação que nos vai levar a lugar nenhum. Menos uma oportunidade. Menos uma oportunidade, nenhuma economia se vai desenvolver ou jamais se desenvolveu com a exportação de commodities. Então, os parques podem ser este epicentro, mas também associando todas as outras áreas de que Moçambique precisa. E vou dar só um exemplo para terminar esta minha explanação. Vamos fazer um mapeamento das necessidades dos grandes projetos aqui em Moçambique. Vamos perceber que só do ponto de vista de seu funcionamento precisam acima de 100 tipos de peças. A questão que se coloca: onde é que essas peças são fabricadas? E nós, assumindo que os projetos de grande dimensão têm uma vida útil não inferior a 25 anos, estamos a falar de longo prazo. Então, a mentalidade, a abordagem que Moçambique tem que assumir é: por que não estabelecer a indústria de suporte destes tipos de projetos em Moçambique? Este é que é o game change. Do seu ponto de vista, o que é que inibe que essa situação realmente aconteça, esse desejo se materialize, na medida em que é reconhecida e amplamente aceita a pertinência da industrialização? Temos até o Programa Nacional de Industrialização, mais recentemente, até ao nível do governo, entrou no discurso a ideia de que é necessário realmente a transformação, o processamento local das matérias-primas. Então, como dar o passo seguinte, tendo em conta a vossa experiência e até as vossas reflexões como industriais nesse setor? Bom, todo mundo pode falar, todo mundo pode dizer que quer fazer, mas faltam ações. Eu penso que o que inibe são ações concretas, são políticas que sejam consentâneas com este discurso. É preciso fazer o discurso bonito, mas colocar também ações que sejam consentâneas com o seu discurso. Então, eu penso que falta isso e começamos a ver este movimento não apenas dentro da África, mas alguns países estão a impor que é preciso estabelecer uma cota de matérias-primas que podem ser exportadas naquele formato e que deve haver obrigatoriamente a transformação. Faltam decisões pragmáticas como esse exemplo, para pelo menos iniciar. Eu penso que sim, tudo tem muito a ver com, primeiro, as discussões que sucedem ou antecedem o processo todo de concessão de licenças às grandes empresas. É preciso, neste momento em que se vai se discutir esse tipo de concessões, colocar isto como prioridade, porque aqui é uma questão de desenvolvimento sustentável de Moçambique.
e estes projetos devem beneficiar Moçambique também. E a única forma de catapultar o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique seria, sim, por via destas duas componentes, agregação de valor às matérias-primas, mas também olhar a outra cadeia de valor das peças que esses projetos utilizam para a sua operação. Duas questões. O desafio tecnológico. Uma das alegações, uma das justificativas para a ausência de indústrias competitivas e eficientes é exatamente este atraso tecnológico que se tem. Tendo em conta as experiências da Mospark, designadamente a sua ligação com a massa crítica que é a Mosal, de que forma é que se suplanta a questão tecnológica, que é um aspecto muito importante hoje para produzir com padrões de qualidade aceites no mercado. Num contexto até em que Moçambique não deve olhar, no meu ponto de vista, apenas para o mercado interno, ao mercado regional, pelo menos. Eu penso que este é um desafio que temos que reconhecer como vital para a sobrevivência da indústria. Sem uma tecnologia adequada, não é possível sustentar a indústria. Não é possível que a indústria seja competitiva. Mas esse não é o impedimento central. Nós temos indústrias complexas em Moçambique, temos indústrias grandes. A tecnologia se pode trazer de algum lado. O grande desafio não está na tecnologia. Pode ser que sim, seja uma variável na equação, mas não é esta variável dominante nesta equação, porque isso se importa de algum lado e se instala aqui. O que tem que haver é uma visão estratégica e consentânea de todos os atores vivos desta indústria, ou deste setor industrial, de que nós não queremos mais levar a nossa matéria-prima para que seja transformada usando outras fronteiras, mas sim é importar a tecnologia para Moçambique e garantir que sim, possamos fazer aqui. Porque a questão da tecnologia é só olhar as grandes indústrias que estão aqui em Moçambique, desde a Mosal, a Vulcan, a Kenmar, a Eni, que é uma indústria complexa de LNG, entre várias outras médias até pequenas, todas elas têm a tecnologia adequada. E essa tecnologia não existia em Moçambique. Mas como havia esta visão de que sim, nós temos que desencadear por este caminho, importarmos a tecnologia. Para mim, a questão da tecnologia, a questão das capacidades técnicas, estas nós podemos induzir, podemos trazer sim aqueles que estão mais expostos nas realidades que nós queremos desenvolver para que possam induzir o país. Uma das principais, se não a maior queixa dos nossos setores produtivos, na qual se acha o setor industrial, de que estamos aqui a referir, é a questão do financiamento, para que realmente possa impulsionar as suas atividades e expansão e também competitividade, para que o produto industrial também seja competitivo no nosso mercado e que desencoraje importações. Qual é a visão existente, tendo em conta até a experiência da Mospark, sobre como mobilizar financiamento adequado para impulsionar a industrialização em termos competitivos e sustentáveis? De facto, este sim é um desafio grande, olhando para aquilo que são as políticas vigentes em Moçambique, sobretudo a política monetária, que infelizmente as taxas de juros são extremamente elevadas, induzidas, por um lado, pelas reservas obrigatórias, que continuam também elevadas, retirando aquilo que seria o capital que seria utilizado para financiar o setor econômico. Então, este é um desafio também que é preciso ser levado a quem é de direito, sobretudo às entidades públicas, refiro-me mesmo ao governo. É preciso, talvez, pensar num fundo dedicado à indústria. Por exemplo, na África do Sul, temos a IDC, Industrial Development Corporation, que suporta iniciativas industriais. Mas também em outros países, o que temos estado a ver é que os governos daqueles países têm trabalhado com vários DFIs, não é? Para garantir que haja fundos, por exemplo, aqui em Moçambique também já temos, a partir do Banco Africano de Desenvolvimento, um financiamento para uma zona de agroprocessamento em Niassa, que chamam de ZEPA. Então, iniciativas do género
eu penso que têm que ser expandidas porque, primeiro, vão garantir que a infraestrutura para se estabelecer a indústria seja criada com estes tipos de fundos perdidos, que muitas vezes são grants, são fundos perdidos. E isto vai facultar e vai facilitar para que o investidor, a indústria, quando aceda a tal infraestrutura, ele não tenha que se preocupar com os investimentos, o CAPEX, mas sim com os equipamentos e outros tipos de investimentos necessários. Um banco de fomento industrial seria uma solução financeira desejável para as necessidades específicas de investimentos na indústria? Eu penso que sim. A indústria é tida na nossa Constituição da República como um fator dinamizador da economia. E todas as forças necessárias para tirar esta teoria da escrita para a prática, eu penso que vale a pena tentar. Até porque achamos que mesmo agora com o Fundo Soberano, naturalmente deveria se canalizar alguma parte deste fundo para áreas tão estruturantes como a agricultura, como infraestruturas, indústria, entre várias outras que se vão considerar chaves para o processo de desenvolvimento sustentável em Moçambique. Então, eu penso que sim, pode fazer sentido ter um banco ou um fundo dedicado à indústria, porque enquanto Moçambique não conseguir traduzir a produção que reflete a verdadeira riqueza de uma nação, a riqueza não é a existência de recursos abundantes, como se pode pensar em existência de petróleo e gás, existência de rubis, ouro. É verdade que sim, é uma boa base, mas a verdadeira riqueza depende de como é que nós vamos levar aqueles recursos, transformá-los e incluir maior parte dos moçambicanos no processo de transformação, porque assim vamos alargar a base tributária, vamos garantir que haja sustentabilidade naquilo que cada moçambicano estará a fazer, contrariamente ao que nós temos agora, um grupo muito pequeno de moçambicanos é que são capazes de contribuir para a receita fiscal do país e fazendo com que, neste momento, haja um afinamento de contribuições fiscais para o país. Então, é preciso criar este leque de iniciativas. Vamos terminar como começamos, pela Mozpark. Como é que perspectiva a Mozpark nos próximos 5 anos, pelo menos? Bom, esta é uma pergunta sempre difícil, porque são perspectivas. Algumas perspectivas tornam-se reais, outras não. Mas nós pensamos que conseguimos consolidar o desenvolvimento da Mozpark nessas 3 províncias, Maputo, Nampula e Cabo Delgado. E temos aqui um suporte muito grande do governo, até porque pensamos que nos próximos tempos um dos candidatos já vem falando da iniciativa de replicar os parques industriais a nível nacional. E a ser eleitos, estamos convictos de que o modelo de desenvolvimento industrial por via de parques industriais terá bases mais fortes. Então, achamos que nos próximos 5 anos podemos estabelecer mais parques industriais. O nosso objetivo é, pelo menos nos próximos 10, ter 20 parques. De expansão. É um período de expansão. Que assim seja, Honor Manuel. Muito obrigado por estar no Semanário Econômico. As melhores felicidades para a Mozpark, em primeiro lugar, no presente e no futuro próximo, e também sucessos nas batalhas industriais. Muito obrigado, foi um prazer. E foi um prazer também da nossa parte fazermos esta reflexão, este tema de fundo aqui no Semanário Econômico. Mozpark, industrialização e oportunidades de desenvolvimento foram as ideias centrais que trouxemos para este momento. Continuamos a escalar o Semanário Econômico, mas não antes de fazermos uma curta pausa e eu volto logo a seguir. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
Vamos à conjuntura de mercados. Nesta altura, olhamos para os dados mais recentes relativamente ao sentimento sobre o clima econômico, sobretudo dos setores produtivos, designadamente sobre o setor privado, e também as últimas indicações ou projeções sobre as perspectivas econômicas de curto prazo. O índice de preços no consumidor IPC de Moçambique apresentou uma deflação de 0,11% em agosto último, refletindo uma redução generalizada nos preços de bens alimentares, como a cebola menos 10%, o tomate menos 5,1% e o repolho menos 10,6%. Este fenómeno ocorre num contexto de ajustamentos sazonais nos preços agrícolas, que historicamente têm influenciado o comportamento da inflação no país. No entanto, alguns produtos, como o milho em grão, mais 12%, e o limão, mais 48,6%, registram aumentos significativos, contrariando parcialmente a tendência de queda. No acumulado do ano, a inflação manteve-se moderada, atingindo 1,04% entre janeiro e agosto. Influenciaram no aumento acumulado as categorias de alimentação e bebidas não alcoólicas, com 0,40 pontos percentuais, e restaurantes, com 0,21 pontos percentuais. Em termos homólogos, a inflação foi de 2,75%, reflexo de uma pressão de preços mais significativos nos ramos da educação, mais 6,18%, e alimentação, mais 5,28%. As variações regionais também são notáveis, com cidades como Quelimane a registrarem o maior aumento acumulado de preços, 2,61%, enquanto outras localidades como Xai-Xai registraram uma deflação de 0,30% no mês de agosto. O cenário econômico global, caracterizado pela volatilidade dos preços das commodities e pela incerteza nas cadeias de abastecimento, continuam a desempenhar um papel substancial nas dinâmicas inflacionárias de Moçambique, que leva algumas correntes de opinião econômica a defender a necessidade da diversificação econômica para dispersar o risco e minimizar esses seus impactos. Sempre que há tensões no ambiente geopolítico, os mercados financeiros e mercados de matérias-primas é o que mais se ressentem. Obviamente que se há ajustamentos, tanto do lado da procura como da oferta, isso reflete-se na evolução dos preços das matérias-primas que consumimos e vendemos ao exterior. A estabilidade relativa dos preços em 2024 reflete em parte a capacidade do país de absorver choques externos, embora persista a necessidade de monitorização das pressões inflacionárias associadas à recuperação económica pós-pandemia e à instabilidade global. Com a inflação controlada até o momento, o Banco de Moçambique poderá considerar manter a sua política monetária atual, equilibrando o crescimento económico com a estabilidade de preços. Contudo, as flutuações dos mercados globais de energia e alimentos permanecem uma ameaça, o que poderá exigir ajustamentos pontuais das políticas macroeconómicas nos próximos meses. Contudo, e para alguns economistas, as previsões são ainda incertas em razão do fim do ciclo governativo e esperada entrada de um novo já para 2025. A boa notícia é que o processo de normalização da taxa de política monetária iniciada pelo Banco de Moçambique tem permitido aliviar o serviço da dívida suportado pelas empresas e criado um espaço alternativo para que mais empresas possam investir em novas atividades produtivas. Vamos ao resumo. Pelo tempo que nos resta, vamos mesmo avançar com as incidências dos momentos que marcaram a presente edição do Semanário Econômico. Pequenos negócios do ramo agropecuário sustentam comunidades no distrito de Inhassoro. Dou graça para a Sazole junto ao governo que nos deram poderes. Estamos aqui com galinha que produz ovos. A Associação das Câmaras de Comércio Europeias de Moçambique e Câmara de Comércio de Moçambique realizam encontro de negócios. Ilustrar muito mais os potenciais do Moçambique na Europa, especialmente na Alemanha, e falarmos mais sobre o que há aqui, o que está acontecendo aqui. Be Like a Woman, segunda fase do programa, já está em curso. Queremos
com que a mulher comece a assimilar e a incutir o hábito de investir a médio e longo prazo. As oportunidades de industrialização. Que modelos seguir para promover uma ampla e sustentável industrialização da economia? O exemplo da Mosparks. Moçambique tem os megaprojetos que extraem as commodities, que são matérias-primas. Por que não agregar valor em Moçambique? O que é que custa? Até quando nós vamos exportar as matérias-primas sem agregação de valor? Cada contentor que chega nos nossos portos com bens manufaturados é menos uma oportunidade para os moçambicanos, é menos uma oportunidade para as pequenas e médias empresas locais. Nenhuma economia se vai desenvolver ou jamais se desenvolveu com a exportação de commodities. Então, os parques podem ser este epicentro, mas também associando todas as outras áreas de que Moçambique precisa. Fica por aqui a presente edição do Semanário Econômico. Muito sinceramente, tivemos imenso prazer e até privilégio de tê-lo em nossa companhia. O convite é sempre renovado para que daqui a uma semana, sensivelmente, quando forem 22 horas aqui na STV Notícias, voltemos a realizar mais um encontro sobre a economia de Moçambique e do mundo. Boa noite, sucesso e até lá. PNI, milhões de braços, uma só força.